Começar falando então sobre o conceito de identidade, né? E identidade nada mais é do que a história de vida de cada uma de nós, os traços da nossa personalidade, os nossos sonhos. Então, identidade é um pouco de tudo isso. E quando eu penso em identidade, normalmente a gente pensa naquilo que muitas vezes a gente faz. Só que a identidade, na verdade, é aquilo que a gente é. E por isso, às vezes, é tão difícil a gente pensar sobre quem a gente é. Mas a verdade é que a nossa identidade, ela não precisa ser um resultado das coisas que nós já vivemos. Quando a gente imagina a nossa identidade, muitas vezes a gente lembra de coisas que nós já vivemos e nós percebemos muitas vezes que nós estamos sendo o resultado das nossas experiências. E hoje eu quero falar para a gente que mais importante do que aquilo que acontece nas nossas vidas, aquilo que acontece com a gente, é aquilo que acontece dentro da gente. E eu quero trazer um pouco da minha experiência em relação a isso. Então, eu vou contar para vocês como esse despertar da identidade começou na minha vida. E tudo começou numa época muito difícil. E num dia que eu estava bem triste, pensando sobre tudo, Deus virou para mim e perguntou: Shayla, quem você é? Eu falei, puxa, só pode ser uma pegadinha essa pergunta, porque eu já estou mal. Ainda me vem com uma pergunta dessa. E aí eu lembro que eu fiquei mais mal ainda, que eu falei, nossa, comecei a pensar se eu sabia quem eu era, e eu falei, nossa, quem eu acho que eu era, eu já nem sou. Então eu não sei mais quem eu sou. E quando eu pensei nessa resposta, eu senti muito forte, assim, Deus falando comigo. E quando a gente fala sobre Deus falar, não necessariamente é uma voz que vem do céu. E lá dentro eu senti, né? Deus falando assim para mim, olha para dentro de você. E quando eu olhei para dentro de mim, uou, a voz de Deus, será que é assim? Quando eu olhei para dentro de mim, eu não gostei do que eu vi. Porque eu percebi que eu realmente estava sendo o resultado daquilo que já tinha acontecido na minha vida. E eu me deparei com uma Shayla que tinha muita necessidade de aprovação, que tinha muita necessidade de parecer ser forte, que tinha muita necessidade de parecer ser perfeita. E eu olhei para dentro de mim e eu falei, isso não é quem eu sou. Isso é quem eu passei a ser por conta do que eu já vivi. Uma Shayla que tinha muito medo de ser rejeitada. E eu falei, Deus, eu não quero ser essa Shayla porque eu não sou essa Shayla. Eu não quero ser simplesmente um reflexo das minhas experiências. Eu quero realmente entender quem eu sou. E isso tudo aconteceu numa madrugada. Mas é como se, naquele momento, Deus começasse a revelar características minhas, que eu desconhecia e que muitas vezes eram características opostas àquelas que eu tinha. Então, eu tinha uma mania muito, muito grande de querer ser durona. E eu vi que eu era uma pessoa completamente coração. E eu comecei a questionar Deus, então por que eu finjo ser o que eu não sou? E Deus me respondeu que eu tinha medo. Eu tinha medo de ser quem eu era. E eu não sabia quem eu era. Eu só estava vivendo, respondendo aquilo que já tinha acontecido na minha vida. E tem duas frases que eu quero dividir com vocês. Próximo. A primeira é essa, William Shakespeare.
Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. E a outra é essa Jean Paul Sartre. Deve ser assim que fala. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. E eu sei que podem parecer aquelas frases de efeitos que às vezes a gente lê e a gente fala, nossa, que legal. Só que eu não quero que hoje essa frase seja somente uma frase de efeito para a gente, mas eu quero que essa verdade realmente entre dentro da gente. Que não importa o que você tenha vivido, não importa o que já fizeram com você, importa o que você vai escolher fazer com cada experiência que você já teve. E experiências boas e ruins. E aí eu comecei a pensar e eu falei, Deus, eu posso então utilizar cada situação difícil ou boa que eu vivi e escolher o que eu vou me tornar a partir disso. E não simplesmente responder a isso. E é profundo isso, porque eu parei e pensei, diante de uma dor ou de uma decepção, eu posso escolher me tornar uma pessoa amargurada, eu posso escolher me tornar uma pessoa com um coração endurecido, ou eu posso escolher aprender a perdoar, ou expandir a minha capacidade de amar. E aí eu comecei a perceber que diante de cada situação que eu já tinha vivido, que eu estava vivendo, a escolha era minha, de parar e pensar, o que eu vou me tornar diante disso? Entende? Não precisa ser algo automático, você vive as coisas e você vai se tornando o resultado delas. Infelizmente, normalmente é isso que acontece. Então, quando você vê, às vezes, uma pessoa muito dura, o que as pessoas, às vezes, falam para você? Não, mas você não imagina o que essa pessoa já viveu. E, realmente, às vezes, a gente não imagina, mas a gente não precisa ser o resultado do que acontece com a gente. A gente pode escolher, a gente pode ser intencional e pensar quem eu sou. E quem eu sou não precisa mudar diante daquilo que acontece. Então, primeira parte que eu quero dividir com vocês, não seja simplesmente o resultado do que aconteceu na sua vida. Escolha quem você vai se tornar. E para isso, a gente precisa sair das nossas cavernas emocionais. A gente precisa decidir não ser um resultado dos nossos traumas. E não é simples. Falar é fácil sobre isso. Mas trazer isso e viver isso, você tem que querer muito. Mas, a partir daquela experiência, eu passei a querer muito. E, diariamente, eu sei que eu estou cada vez mais perto daquilo que Deus deseja que eu seja. Entende? É um processo, é uma construção. Eu não tive uma experiência e, depois daquele dia, eu me tornei exatamente a Shayla que Deus havia me criado para ser. Eu entendo que Deus, através das situações boas e ruins, Ele me faz caminhar em direção a quem eu sou. E o interessante nisso que eu estou falando é que eu não sei se vocês perceberam, mas eu disse para vocês que a primeira vez que eu comecei a questionar a minha identidade, procurar saber quem eu era, foi num momento onde eu estava na presença de Deus. E a verdade é que, para descobrir quem eu sou, eu primeiro preciso descobrir quem Ele é. E agora eu quero ler com vocês um versículo. Mateus 16, 13 a 18. É um pouquinho grande, mas vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão, diga Simão. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, diga Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Enquanto eu estava preparando a palavra, eu pedi para Deus me trazer revelações para que eu pudesse dividir com vocês. Mas vocês viram que eu grifei? Gusta, você pode deixar para mim lá, só para eu... Eu grifei, eu não sei se vocês lembram, o eu sou e o você é. É porque sempre depois do eu sou, vem o você é. Só que o mais interessante dessa passagem, ele estava falando com Simão. Mas depois que Simão teve a revelação de quem Cristo era, ele falou para ele que ele era Pedro. Só que, antigamente, o nome não era só um nome. O nome, ele revelava o caráter. E quando você vai buscar o significado de Simão, Simão é vacilante. E quando você busca o significado de Pedro, Pedro é rocha. Então, quando Pedro entendeu a identidade de Cristo, Cristo revelou a ele a identidade deles. Simão, você não é um vacilão, você é rocha. E quando eu vi isso, eu falei, caraca, é isso que Deus faz. Deus te revela quem Ele é, para que você possa ter o entendimento de quem você é. Deus muda a sua identidade. Naquele momento, eu diante de Deus, eu não estava simplesmente chorando as minhas mazelas, eu estava, de fato, passando a entender quem eu era. Mas porque eu estava entendendo primeiro a revelação da identidade dele. Parte da nossa identidade é uma construção, é um processo, mas parte dela é imutável. E você só entende a parte da sua identidade que é imutável, que não muda, quando você se encontra com Ele. Porque quando você se encontra com Ele, você entende que Ele é o seu Pai. E que você é filha, você é amada, você é aceita, você é perdoada. E esse é o segundo ponto que eu quero dividir com vocês. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que está acontecendo, você é isso. Shayla, mas eu erro. Shayla, mas eu... Não importa. Você é filha, você é aceita, você é amada e você é perdoada. E se você de fato entende isso, muita coisa dentro de você muda. Muita. E se eu entendo a identidade de Deus, e Deus revela a minha, que tal a gente parar e pensar um pouco sobre a identidade de Deus? E eu quero dividir com vocês um versículo. Êxodo 3, 13 e 14. Falar sobre a identidade de Deus. A primeira coisa que você precisa entender a respeito da identidade de Deus é que Ele é o seu Pai. E aí, caí nesse versículo, como outras vezes já tinha caído, e mais uma vez eu não entendi nada. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Próximo. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, que legal. Pô, está ali diante de Deus. Deus pode falar qualquer coisa para ele e Deus diz assim, eu sou o que sou. Eu falei, poxa, imagina alguém vira para mim e fala, quem você é? Eu sou o que sou. No mínimo essa pessoa vai falar, pô. Só que, gente, a Bíblia é muito legal. Eu fui atrás de entender o que na tradução original queria dizer eu sou o que sou. Sabem o que quer dizer eu sou o que eu sou? Eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Eu falei, Deus, entende que essa tradução não é eu sou tudo o que vocês precisam que eu seja, porque nós somos diferentes. E talvez o que a Thaís precisa é diferente do que eu preciso.
Mas quando Deus vira para Moisés e fala, eu sou o que sou, Ele está falando, eu sou, Moisés, o que você precisa que eu seja. E Ele está falando hoje para a gente, eu sou o que você precisa que eu seja. E eu não sei para vocês, mas isso me traz muita segurança. E pesquisando sobre esse tema identidade, eu caí num livro, Zygmunt Bauman. É um psicanalista polonês, filósofo polonês ou psicanalista? Espera aí, gente, que foi meu primeiro encontro com ele. Filósofo polonês, judeu. E ele tem um livro chamado Identidade, e eu peguei uma frase desse livro. Gusta, você pode colocar para a gente? A busca por identidade vem justamente do desejo de segurança. E quando eu entendo a identidade de Deus, que Ele é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja, eu começo a entender que a segurança que eu busco, eu não vou encontrar nas pessoas ou nas coisas. E se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente vai atrás de algo ou alguém em busca de segurança? Seja um trabalho, seja dinheiro, seja um relacionamento. Como o ser humano busca isso? O ser humano busca segurança. Só que a segurança que a gente precisa, a gente só encontra nele. Porque não vai existir no mundo algo ou alguém capaz de te fornecer tudo aquilo que você precisa. Mas Ele fornece. E quando eu entendo que Deus é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja, quando eu pensei nisso, quando eu descobri isso, eu comecei a pensar nos meus filhos. Eu falei, nossa Deus, é verdade. Eu e o Gabriel somos tudo aquilo que os nossos filhos precisam. Você acha que o meu filho está preocupado com o que ele vai comer? Ele não está preocupado. Você acha que ele está preocupado com o que ele vai vestir? Ele não está preocupado. Porque a segurança dele está nos pais dele. E os pais dele estão trabalhando, estão comprando a comida, estão fazendo a comida, estão colocando a roupa. E esse é o desejo de Deus. Que a gente viva dessa forma. Tão seguro de quem Ele é. Que não vai haver espaço para a gente colocar a nossa segurança nas circunstâncias ou em pessoas. E a verdade é que, se eu não entendo quem eu sou, eu posso entrar numa crise de identidade. E hoje em dia tem se falado muito sobre isso, sobre crise de identidade. E eu quero dividir com vocês um pouco o que nos leva a ter essa crise de identidade. Só que antes disso, eu quero ir para a Bíblia. E na Bíblia, desde o início, você vê crise de identidade. Então vamos lá, Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Mas ele teve uma crise de identidade porque ele queria ser como? Ok. Aí Deus faz o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e coloca eles num jardim onde eles não precisavam se preocupar com nada. O que acontece nesse jardim? A serpente aparece e convence o homem e a mulher. Mais uma vez, uma crise de identidade, porque se eles tivessem realmente entendido que eles eram a imagem e semelhança de Deus, eles não iam ter caído no papinho da serpente. Só que aí, aparece Jesus. E aí, o que o inimigo faz? Ele já tinha conseguido até então. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E quando ele está no deserto, vocês lembram qual é a primeira tentação dele? O diabo vira para ele e fala, se tu és filho... Poxa, ele estava ali diante de uma situação, fome, sede, cansaço. O diabo virou para ele, se você é filho... Em outras palavras, se você é filho, por que você está vivendo isso?
Mas ele não teve crise de identidade. Glória a Deus por isso. E para que a gente também não tenha uma crise de identidade, porque o maior ataque do inimigo é na nossa identidade. Porque se ele rouba a convicção de quem você é, ele te rouba do seu destino. Ele te rouba do seu propósito. E para que a gente não viva uma crise de identidade, Gusta, você pode colocar os passos para mim, por favor? Primeiro, achar que a sua identidade está baseada no que você faz ou tem. Lembra quando eu comecei e eu falei sobre uma experiência que eu tinha tido e que quando Deus virou para mim e perguntou, Shayla, quem você é? Eu fiquei mal porque o que eu achava que eu era, eu já não era mais. E normalmente isso acontece quando a gente confunde funções que nós exercemos com a essência que nós temos. E se você achar que você, as funções que você exerce, o que seriam as funções, por exemplo, que eu exerço? Eu sou Shayla, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou casada, eu sou profissional disso. Qual é o problema de eu achar que eu sou a função que eu exerço? O maior problema em eu achar que eu sou a função que eu exerço é que as funções elas podem mudar. Você querendo ou não, as funções podem mudar. E, gente, nem tudo depende da gente. Nem tudo. E se você passa a achar que você é o que você faz, a chance de uma hora para outra você não saber mais quem você é, ela é grande. Porque as suas funções podem mudar. Então, não pense que você é o que você faz ou o que você tem. 2. Achar que a sua identidade é definida pelos seus resultados. E é engraçado como a gente faz isso, né? Tá tudo indo bem? Tô legal. Essa Shayla é legal. Tudo vai mal? Não tô bem. E a gente se guia pelos nossos resultados. E falando sobre resultado, eu não vou ler essa história não, vou só citar ela. Na Bíblia a gente tem a história do filho pródigo. E resumindo, bem resumido, é um pai que tinha 2 filhos. Eu fiz 3, mas eram 2. Um pai que tinha 2 filhos. E um desses filhos fala assim, não, vou sair, vou usar toda a minha herança, toda a minha parte da herança, vou sair, vou me divertir, vou curtir e vou. E o outro filho, vou ficar e vou fazer tudo certinho. Resultado, a herança, vocês acham que a herança acabou ou não? Sempre acaba. A herança acabou. Esse filho voltou. E aí ele voltou falando assim, pai, meu Deus, que vergonha do que eu fiz. Como que eu fui fazer isso? Ele realmente estava arrependido. Ele falou, pai, deixa eu te falar, não precisa mais me aceitar como filho. Eu não mereço mais ser filho. Mas me aceita como seu empregado. E a resposta desse pai foi, não, você é meu filho. Pode voltar. O outro filho que fez tudo certo ficou triste ou feliz? Triste. E vai, não. Ele fez tudo errado, eu estou aqui fazendo tudo certo, e agora ele vai ter o mesmo que eu tenho? Mas nessa história, Deus estava mostrando para a gente que sim, as nossas atitudes têm consequências, e tem. Você sabe que quando você tem uma atitude boa, você tem uma consequência boa. Atitude ruim, consequência ruim. Mas a nossa identidade não está naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, não está no resultado bom ou ruim que a gente tem. Isso é muito forte, gente. Não, eu estou fazendo tudo certo, estou legal, tropecei, caí, não sou mais quem eu era. Não, eu continuo sendo quem eu era. E, aliás, eu saber que eu sou essa pessoa é o que me dá força para me levantar e continuar e não querer errar. Isso que é o forte. Eu saber disso, não é assim, então eu vou sair fazendo bobeira. Não, pelo contrário. Cara, eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha, eu sou amada, eu sou aceita. Eu vou viver isso. E o terceiro ponto,
Achar que a sua identidade é o que dizem ao seu respeito. E quando eu estava preparando a palavra, Deus me virou. Me virou, não. Deus virou e falou. Não me virou, eu estava normal. Deus virou e falou: Shayla, lá vão ter mulheres. E mulheres que foram rotuladas muito tempo da vida delas. E rotuladas não por qualquer pessoa, mas pela família. E é engraçado que, quando você tem filho, você entende o desafio que é você não rotular o seu filho e você celebrar quem ele é. Se você tem 2 filhos, aí você entende isso melhor, porque aí você tem 2 filhos muito diferentes. Eu nunca vi história, alguém falando assim, tenho 2 filhos, tudo igual. Sempre assim, cara, um é o oposto do outro. E lá em casa é assim também. E como é desafiador você olhar para uma pessoa, no caso dele, 2 pessoas, mini pessoas, e não comparar. Porque o mundo inteiro faz isso. Você vai na pediatra, a pediatra já conhece um, vai dizer, agora esse aqui não sei quem, né? Não, mas esse aqui. Qualquer lugar que você vai, e as pessoas não fazem isso por mal. A gente se acostumou a comparar. E aí, irmão, então, quem tem irmão sabe. E sofre, né? Porque é comparação atrás de comparação. E você sofre se a comparação for boa ou ruim. Lembrei da Carlinha agora. Ela falando, Charles, um dia a gente estava conversando sobre isso. E ela falou, cara, como eu sofri, porque eu sempre era certinha e meu irmão era errado. Resultado, meu irmão ficou com raiva de mim. Ela não tinha culpa de ser certa. Mas a gente é rotulado muitas vezes a vida inteira. Qual é o rótulo que te deram? E tanto faz se a pessoa lá da esquina me rotular. Ela não me conhece, mas quando esse rótulo vem através de um pai, através de uma mãe, ou aquela pessoa próxima a você, muitas vezes isso fere, isso machuca. E você abrir mão desse rótulo e entender que você não é aquilo que falaram que você é, ou que falam que você é uma chave. Então eu queria colocar os 3... queria não, já está. Sua identidade não está baseada no que você faz ou no que você tem. Sua identidade não é definida pelos seus resultados. E sua identidade não é o que os outros dizem ao seu respeito. E por que a gente está falando de identidade? Por que a gente está falando sobre isso? E aí eu queria agora para o 3º ponto. Sua identidade te leva ao seu destino. Então, eu já falei um pouco sobre isso. É por isso que o inimigo ele quer tanto atacar a sua identidade. É por isso que no deserto ele tentou atacar a identidade de Jesus. Porque na hora que ele falou, se tu és filho, se você é filho de Deus... Se Jesus tivesse falado, é verdade, eu sou filho de Deus, vira pão, pronto, quem manda aqui... Mas não, se Jesus tivesse feito isso, ele ia ter saído do propósito. Então, quando o inimigo questiona a sua identidade, ou quer te levar a ter uma crise de identidade, é porque ele não quer que você chegue ao seu destino. Existe um livro muito legal chamado Quando Eu Me Conheci, de um psicólogo chamado George Bucay. E nesse livro ele propõe 3 perguntas que, segundo ele, são perguntas que... são muito boas. Não é isso que ele fala, mas eu não lembro, então, mas são perguntas boas. E as perguntas são, primeira, quem eu sou? Vai, faz, quem eu sou? Fala. Quem eu sou? Aonde vou? Com quem? E por que é interessante essas perguntas? Ele explica que, se você inverte a ordem dessas perguntas... provavelmente, você vai se deixar definir pelo lugar que você vai. Ou, o que poderia ser pior, ser definida por quem está perto de você. E aí, gente, olha que interessante. Ele é um psicanalista. E está falando isso que a gente está falando aqui de Deus. Ele vira e fala, você primeiro precisa descobrir quem você é. Porque só depois que você descobre quem você é, que você vai descobrir para onde você quer ir.
E se você descobrir para onde você quer ir, aí sim, você escolhe quem vai com você. Gente, faz ou não faz todo sentido? Só quem que já fez isso? A gente vai fazer. Mas normalmente o que a gente faz? Hoje eu quero saber, Deus, onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Não, Deus, quem está comigo, quem vai comigo, quem é a pessoa. Quantas vezes a gente vira para Deus e fala, Deus, quem eu sou? Me revela a minha identidade, para que eu, entendendo quem eu sou, aquilo que você colocou em mim, eu possa dizer, escolher para onde eu quero ir. E aí, só depois que eu souber quem eu sou e para onde eu vou, eu poder escolher quem vai comigo. E aí eu quero trazer para vocês uma outra experiência que eu tive. Foi logo depois dessa que eu falei. Foi uma fase de muita experiência. Que bom. Foi. E essa experiência, acredite você ou não, eu tive uma visão. Se você não acredita em visão, você fala assim, oh, Deus, não acreditei no que ela falou, me dá visão, que você vai ver. E eu tive uma visão, gente. Presta atenção nessa visão, que Deus é engraçado. Olha só. Era um mar agitado, mar bem agitado, esses de filme, assim. E eu estava num barquinho. Só que o meu barquinho, mesmo o mar agitado, meu barquinho, era só o balanço da rede. E eu nesse barquinho. E aí, Jesus estava comigo no barco, ele falou assim, eu estou te mantendo assim no meio da tempestade. E ele falou assim, olha para a praia. E a praia estava se aproximando, eu vi a areia. E tinha um anjo me esperando. E esse barco foi indo até a areia. Eu levantei, segurei na mão do anjo e a gente foi andando pela praia. E a gente foi andando e Jesus me sentou. Jesus, tá? Você acreditando ou não, Jesus. Ele virou para mim e falou assim, filha, o que é que você quer? Falei, Cristo, achei que não quer me fazer essa pergunta. Chegou atrasado, mas chegou, aleluia. E eu falei para ele, eu quero, não vou contar para vocês, mas eu falei, eu quero tal coisa. Falei. Na hora eu até lembrei de Salomão, falei, pediu sabedoria, mas eu falei, mentira, se eu pedir sabedoria, Deus sabe tudo a meu respeito, eu quero isso aqui. Quero sabedoria não, resolve isso aqui, pelo amor de Deus. E eu pedi para Deus o que eu pedi, que vocês não sabem, mas eu pedi. E aí, olha só, gente, se Deus não é engraçado. Ele virou para mim e falou assim, abre a mão. Eu falei, pronto, vai vir a miniatura aqui agora. Eu já estava, pode me dar, que é meu. Eu abri a mão, ele botou uma chave na minha mão. Eu falei, não acredito que tudo isso aqui, gente, eu estou sendo sincera, tudo isso aqui, eu fiquei triste, assim, eu fiquei, puxa vida, me pergunta o que eu quero, eu digo, me dá outra coisa. Aí me deu a chave, fechei a mão, recebi, né? Deve ser alguma. E fui, e aí tá. Ele foi, falou assim, agora vamos andar comigo na praia que eu quero te mostrar algumas coisas. Que foi uma imagem muito forte. E Deus começou a me falar quantas pessoas perdidas existiam. Quantas pessoas precisavam dele. E que ele estava contando comigo para isso. E eu falei, cara, ele não me deu o que eu queria, mas ele me mostrou o que ele queria de mim. E depois dessa visão, sabe quando a sua vida muda? Aquilo que eu queria, eu já falei, só vou querer se ele também quiser, se Deus também quiser, porque senão o meu sistema de crenças, os meus valores, os meus princípios começaram a ser moldados por aquilo que ele era, por aquilo que ele tinha dito que eu era e por aquilo que ele tinha me mostrado que ele desejava fazer através da minha vida. E eu falei, entendi, Deus. Entendi. E agora, eu pensando, né? Agora
Eu vou ser exatamente quem você me criou para ser, e eu vou caminhar em direção a isso, e o que eu preciso, você vai me dar. Porque, como a gente viu hoje, Ele é tudo aquilo que a gente precisa. E isso ficou tão forte para mim. Algumas conhecem o meu marido, e ele é um homem de Deus. E quando eu o conheci, a primeira vez que a gente conversou, aí é uma história muito grande, eu não vou contar, mas enfim. A primeira vez que a gente conversou, era para dizer que sim, um estava interessado no outro. Depois de muita coisa ter acontecido, mas assim. E aí eu lembro que eu via o que ele era, mas eu não sabia quem ele era. E aí eu lembro que eu sentei com ele e eu falei assim, ó, antes de qualquer coisa, porque eu vou explicar só rapidinho, porque tinha tido uns negócios de Deus, e é isso, e não sei o quê, e vai ser de Deus, e não sei o quê, e eu, pera. Falei para ele assim, ó, eu consigo ver que você é um homem de Deus, mas eu preciso te dizer quem eu sou e o que eu quero da minha vida, para que você possa me dizer se é isso que você quer também, porque se você não quiser, tudo bem, você não é para mim. E eu lembro que eu sentei com ele e eu falei, eu sou assim, isso, e eu sei o que eu quero ir para lá, fazer isso. Só que Deus é tão lindo que ele falou assim, não sei se foi só porque eu falei ou se era verdade. Ele falou assim, eu também ia dizer isso. Eu também sei quem eu sou e onde eu quero ir. Eu, não, então a gente vai orar e Deus vai dizer se é para a gente ir junto. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você não entende quem você é, se você não tem essa revelação, dificilmente você vai saber para onde você tem que ir. E a gente deu o tema dessa conferência como deixa a sua marca. Como que você vai deixar alguma marca se você não sabe qual é a sua? Que marca você vai deixar? Aonde? Fazendo o quê? Entende? Esse é o mais importante. A partir do momento que você entende quem você é, você está pronta para deixar a sua marca. E eu quero ler agora com vocês Romanos 8, 15, 17 e 19. Essa é uma versão da Bíblia, a mensagem, tá? A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Diga, não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Tem um monte de coisa que eu acho legal. Gente, é uma vida que não é vazia. Nela há uma constante expectativa. E olha como é que fala, como as crianças fazem. Pai, e aí, o que a gente vai fazer? Esse é o desejo de Deus, que a gente viva esse tipo de vida. Uma vida em constante expectativa e você pensando, pai, e aí hoje? Hoje, o que a gente vai fazer hoje? Bora! O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Que foi um dos pontos que a gente falou, não tem como você descobrir quem você é, se você não descobrir quem Ele é primeiro. Pais e filhos. E eu não sei que tipo de experiência você teve com seu pai terreno, mas deixa eu te falar, o nosso Pai Celestial, Ele é bom. E Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, todo o mundo aguarda ansiosamente a manifestação, a sua manifestação, a minha manifestação. Só que entende? É a manifestação dos filhos.
quando você entende a sua verdadeira identidade, a parte dela que é imutável, você percebe que... Meu cabelo? Desculpa, gente, eu não consegui disfarçar. A Ju estava assim, gente, tem um bicho aqui, que era isso? Tá tudo bem agora? A manifestação aguarda ansiosamente a nossa manifestação. Existem lugares que precisam da gente, existem pessoas que precisam da gente, mas se a gente estiver presa nos nossos traumas, a gente não vai conseguir ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Se eu estiver vivendo uma crise de identidade, eu não vou ser aquilo que o mundo precisa que eu seja. E só tem uma forma de você descobrir quem você é descobrindo quem Ele é. E eu queria agora pedir para soltar um louvor, ou não sei se a Suzy ainda está aqui. E eu vou pedir para a gente fazer algo. Eu vou pedir para vocês terem aquela experiência que eu disse que eu tive. Onde eu realmente... Estão vindo, mas amém. Onde eu tive a experiência de Deus perguntando para mim, quem você é? E você sabe, quando Deus te pergunta, na verdade, Ele não quer saber, Ele está só te fazendo pensar. Ele sabe tudo. Ele me criou. Ele já sabia quem eu era. Só que ali Ele estava me fazendo entrar num processo. E um processo que não tem fim. Mas um processo que não tem fim, mas que tem uma base. E que é uma base imutável de que eu sou filha, de que eu sou amada, de que eu sou aceita.